Amém. Viemos me falar de coisas fundamentais no dia de hoje. Mas vamos responder algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. A primeira pergunta. Maldição da família. Pastor disse que é ligado ao sangue. E a pessoa que ele faz transfusão de sangue. É uma pergunta. Segunda pergunta. Isso é um dos intercessores que fez essa pergunta. Segunda pergunta. E a pessoa que lhe adotaram, ele também veio com outro sangue. Será que vai ver a consequência daquela família? Primeira resposta. Por ser que da testemunha de Jeová não aceitam transfusão de sangue. Porque eles compreenderam na espiritualidade. Falamos no domínio de outras coisas que cristãos levam por alto. Outra pessoa você pode criticar. Conhece a espiritualidade e consequência de muita coisa. Cristão no domínio da espiritualidade são zero. Por isso é que tanta derrota em muita coisa. Os justos sabem muita coisa espiritual mais do que cristão. Ele conhece alguns princípios que os cristãos levam por alto. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você sabe que brincar com filha alheia, você brinca, destrói também uma maldição. Aleluia. Amém. Você sabe que chular um homem, ele está te amando a verdade e você vai ele chular. Você sabe que não vai casar com ele, vai lhe chamar de chulo. O pai tolo lhe ofenda. Aleluia. Amém. Também é maldição. Mas ver que uma pessoa que reza está a fazer essas coisas. Por isso é que tem pessoas que estão a ser bloqueados. Não dá certeza na pessoa. Você sabe que não vai casar com ela e deixa filha alheia ou filho alheio. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem disser amém, que Deus abençoe. Vai lhe doer, mas vai lhe ajudar. Amém. Amém. Nesse conselho, será que te fazendo transfusão de sangue? Você que testemunha de Jeová não aceitam isso. Se você adoecer e ficar na falta de sangue, não é doutrina. Podem te colocar sangue sim. Mas tem que evitar chegar naquele nível, porque todo sangue há um espírito dentro dele. Todo sangue, todos os sangues há sempre um espírito. Amém. Amém. Por isso é que você vê, quando você doa sangue, o sangue que você vai dar, a pessoa doente na família, vão pedir que alguém da família venha doar sangue. O sangue que você vai doar não é que vão colocar. Por quê? Porque eles têm que tratar o sangue. Se tem sida, não vão colocar naquela pessoa. Se o sangue não for importante, por que tratam? Se tem malária, não vão colocar. Eles vão tratar o sangue. Aleluia. Amém. Eles não pegam o sangue que você tem que vão colocar no teu irmão. Eles vão tratar primeiro o sangue. Aquele que está no estoque. Aquele que está no estoque do hospital. É que vão colocar na pessoa doente. Na espiritualidade também. Se trata físico, espiritual eles não tratam. Por isso é que quando o filho adoece, chegar no nível de sangue, ora, que Deus conceda a graça, que o sangue que colocarem que não seja um sangue de maldição. Quem disser amém, que Deus abençoe. Aleluia. Amém. Tem pessoas que vão doar sangue, que o sangue dele não tem muitos problemas espirituais. Amém. Amém. Como eu às vezes dou o sangue, você tem a ocasião de te doar, de colocar no sangue para se alegrar, porque tem unção. Quem disser amém, que Deus abençoe. Quem disser amém, que Deus abençoe. Porque o meu sangue cresce sempre. Eu quando senti a vertigem ia doar sangue. Depois me disseram que tem consequência que eu deixei. Disseram que tem que comer muitos alimentos cítricos. Aleluia. Amém. Eu como muitas coisas cítricas.
Eu consumo sumo de limão. Amém. Amém. Glória a Deus, porque eu não tenho problema de estômago. Se você vê no chá, não tem açúcar. Só mel e limão. Porque eu deixei de consumir açúcar. Porque numa certa idade não consuma mais açúcar. Diabetes. E agora uma coisa. Tem uma certa idade que você tem que evitar alimentar açúcar. Consuma mais o mel. Aleluia. Amém. Isso é mostrar aqui o sangue não é lei. Você pode adoecer de sangue, mas olha que seja um bom sangue. Se for sangue da realidade espiritual das trevas, aquele sangue vai te complicar ainda mais. Não está amedrontando, mas estou a te falar a verdade. Quem disser amém, que Deus abençoe. Não é uma lei como na testemunha de Jeová, porque eles perdem pessoas assim. Coloca sangue, eles negam. Vai ver que as pessoas morrem. Amém. Amém. Segunda pergunta. Será que a pessoa que nem da família foi adotada vai viver as consequências daquela família assim? Porque eles te tomaram, te adotaram. Você entrou na aliança daquela família. Você vai viver a espiritualidade daquela família também. Por quê? A resposta é a seguinte. Quando estamos a falar que a maldição da família é ligada ao sangue, a pessoa que pecou, ele não deu sangue. Mas é um pecado ligado ao sangue. Porque está tocando o espírito. Dizemos que o sangue está dentro da alma. E a alma tem lá o espírito. Mas a pessoa que fez isso não derramou sangue. Mas é um pecado ligado ao espírito. Será que alguém está compreendendo? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quando Deus disse que vou castigar até a quarta geração, a pessoa que fez não derramou sangue. Ele só se prostou dentro da estátua. É um pecado ligado ao espírito. O sangue está dentro do espírito. Aleluia. Amém. Eu odeio o versículo que diz que a alma da pessoa está no sangue. Na alma temos o espírito. Não há como separar a alma do espírito. Aleluia. Glória. Que Deus te abençoe. São das coisas diferentes, mas juntas. Amém. Amém. Aplaudimos pela glória do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Quando você entra numa certa família, vai viver as consequências porque eles te adotaram. Aquele espírito é que vai te dirigir. Amém. Amém. Aplaudimos pela glória de Deus. Que Deus te abençoe. Fazer perguntas não é mal. Você está pensando quando está adotando uma boa família, você melhora. Porque existem famílias boas. Amém. Amém. Famílias ruins também existem. Tem que colocar isso em mente. Amém. Amém. Queremos acrescentar algo no que já falamos. Sendo breve, toda semana falamos acerca da maldição. Primeiro ponto, falamos o que é a maldição. Maldição são palavras que amaldiçoam contra você, falando para você na família, num país ou numa tribo. Aquelas palavras que declararam de maldição vai caminhar com você. Se é na família, com toda a família. Aleluia. Amém. Por isso é que na vida de Canaã, dizendo que a maldição não Canaã é só descendência. Dizendo que vai ser escravo de Sam e de Jafé. Até hoje está acontecendo. Aleluia. Amém. Até hoje está acontecendo. Maldição são palavras ruins que falam contra você. Segundo, falamos que a maldição é o quê? É um poder das trevas que caminha com você, que vem pôr em você. Você ver a derrota na sua vida. Terceiro ponto, dizemos que a maldição são demônios que caminham com você para concretizar algo de errado na sua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos dar um exemplo. Apóstolo Paulo disse: a pessoa que fez isso, joguem no Satanás. Isso sim é maldição. Maldição é te lançar no poder das trevas. Ele te controle. Faça tudo o que quiser na sua vida. Alguém diga amém e Deus abençoe. Quarto ponto, dissemos que maldição é tudo de errado. Pourquoi? Por quê? Deutéronome 28, 15 adiante mostrou. Deus disse: se me obedecerem, olha dizer que vão ser abençoados. A bênção é de 1 a 14. E se você não obedecerem, olha as coisas que vão acontecer. Vai ver que compreendemos que a maldição são coisas erradas, coisas ruins. Quem entendeu, aplaude pela glória de Deus. Será que os cristãos são amaldiçoados? Sim. Amém. Amém. Quando eu falar que cristãos são amaldiçoados, não falar que te pegaram e te amaldiçoaram. Vamos falar com relação à vida. Aleluia. Amém. Um cristão pode ser amaldiçoado com relação à sua família. Não falamos ainda do país. Com relação à sua família. Aleluia. Amém. Existem várias famílias que caminham com maldição. Você acolhe a Cristo. Vamos entrar uma vez na pregação de hoje. Toda semana falamos da maldição que vem de Deus. Ajoelhar diante estada, orar Deus errado. Deus vai castigar até a quarta geração. Outros eram até a 10ª geração. Vendredi. Isso daí é versículo na sexta-feira. Ou vamos falar da maldição da família. É um contrato que já foi feito. Amém. Amém. Você vai compreender. Amém. Amém. Jesus aplaudimos pela glória do Senhor. Esses aplausos são para você. Serei brevemente falar coisas que vão nos ajudar para termos a consciência da vida. A nossa vida não está a caminhar bem. Onde é necessário que você procure a libertação. Amém. Amém. Olha bem a sua vida. Pega o Deuteronômio 28, 15 em diante. Vai ver coisas que estão em Deuteronômio. Acerca da maldição também se encontra em você. Olha a sua família. Olha a coisa que se passa na sua família. Tira orgulho. A ti também acontece. Amém. Amém. A ti também acontece. Aleluia. Amém. Afinal, a Bíblia diz que colocarei a diferença para aqueles que me servem e aqueles que não me servem, entre os justos e os maus. O mau é o pagão. Somos justos através do sangue de Cristo. Aleluia. Amém. A maldição que eu vou me falar hoje é um contrato que já foi posta, que já foi feita, que vai vos perseguir de geração em geração, que vem de Deus até a quarta geração. Mas aquela que é de Satanás é de geração em geração. Acompanha-me bem. Entramos na maldição que vem através das alianças. A família em que você nasceu. Vamos dar alguns versículos. Primeiro versículo. Eu quero que você escreva todos os versículos. Porque queremos entrar na profundidade. Queremos ver a glória de Deus nessa semana. Alguém diga amém que dá glória a Deus. Esse amém está me dá vontade de sentar. Esse amém está me dá vontade de sentar. Aplaude para a glória de Deus. Que dá glória a Deus. Que dá glória a Deus. Lamentações 5:7. Façam a leitura. Faça a leitura no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Assim diz a palavra do Senhor. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7, et le Bible. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité.
Amen. Acompanha bem o ensinamento. Entramos nas maldições que vai através dos nossos pais. Que falamos na semana e a maldição que Deus dá com relação ao caminhar de alguém. Falamos que para ter na quarta geração. Se acrescentar é porque cada geração ninguém ora a Deus verdadeiro. Também demos um versículo que Deus amaldiçoou algumas até 10ª geração. Aleluia. Amém. Quem disser amém que Deus abençoe. Quem disser amém que Deus abençoe. Est-ce que malédiction usa geração? Será que a maldição pode ser de geração em geração? Sim. Êxodo 17. Todo mundo abre a sua Bíblia. 17. Êxodo 17. 8 tinasé mais tant place au Moïse azolobake bitumансona amalek kozala génération à génération. Mais yo tanga 17 8 tinasé eza histoire amalek na libota Israël. Faço a leitura no livro de Êxodos, capítulo 17, verso 16. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Assim diz a palavra do Senhor. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc verset sont confirmés que malédiction à génération. Esse versículo confirma que há maldição de geração em geração. Et ça malédiction liée. É uma maldição ligada nas alianças que nossos antepassados fizeram. Amém. Glória a Deus. Toda pessoa veio de uma família X. A sua família, papa, mama, botio, que o seu pai e a sua mãe também veio de algum lugar. Aquele pai também, aquele avô, ele também saiu de algum lugar. Amém. Amém. Toda a família tem algumas alianças que foram feitas. Não vamos brincar. Não saímos de boas famílias. Eu quero explicar algo para você entender. A consequência dessas coisas. Jesus é Deus. Por que não nasceu em qualquer família? Por que não nasceu em qualquer tribo? Ele escolheu a tribo onde havia reinado. Por que não nasceu na tribo de Levi? Porque ele sabia que ia lhe complicar. Aleluia. Amém. Ele foi nascer na tribo que falava acerca do reinado. E olha a Deus. Quando Salomão cometeu erro, como nós lemos, o erro do Salomão, prostrar-se em Deus dos estrangeiros, Deus separou Israel em duas partes. O erro que ele cometeu, Deus separou. Ouça que ele disse: disse eu deixo o Judá, a tribo de Judá, por causa de Davi. Quando estamos a ver Davi, estamos a ver o tipo de Cristo. Afinal, porque ele sabia que ele vai nascer naquela tribo. Aleluia. Glória a Deus. Temos problemas. Acolhemos a Cristo é bom. Mas temos coisas que nos prendem. Ninguém pode falar que nunca sonhou que está no quintal em que nasceu. Ninguém pode falar que hoje nunca me apertaram. Já te apertaram ou te apertam. Ninguém pode falar que do jeito que está aqui nunca sonhei a me prender a me dar corrida. São coisas ligadas ao sangue. Aleluia. Nós temos problemas sérios. Aleluia. Amém. Você vê que quer morrer te prenderam. Não quer dizer que aqueles demônios são mais fortes. Existem realidades incubadas. Aleluia. Glória a Deus. Nós nascemos em boas famílias. A maldição da família são contratos que já foram feitos. Contrato é como alguém que vai arrendar uma casa. O dinheiro que você dá de 6 meses é um contrato. Durante 6 meses aquela casa te pertence. Mesmo dono do que está se quiser te expulsar, se você denunciar,
Se você não saber falar português, se você tem o seu contrato, vão ralhar o dono do quintal. Vão falar lhe deixa. Se você não se cuidar, vão ter que acrescentar mais 90 dias. Porque você tem direito, contrato. Contrato tem poder. Por que muita empresa não aceita? Ele não aceita assinar contrato porque ele sabe. Muitas empresas de chinês e indianos. Aleluia. Amém. Mesmo outros franceses estão. Você está trabalhando que nem assinou o contrato. Só conseguir contrato. Ele vai entrar na armadilha. A doença na sua cabeça. São eles quem tem que te pagar. Filhos, ele tem que cuidar. Contrato é um poder. Aleluia. Amém. Nunca assinou contrato. Nunca assinou nenhum contrato. Sabe essas consequências? Toda família em que nascemos, há contrato da maldição. Aleluia. Amém. Dentro daqueles contratos, do jeito que seu avô que cometeu aquele erro de procurar um monstro. Aqui não está falando de Deus. De Deus é de amaldiçoar. Não vai mandar nenhum demônio gigante vos controlar. Da família, que o seu avô vai fazer uma aliança com um monstro. Primeiro ponto, aquele monstro, o seu endereço é a sua família. Aquele monstro que rodeava por aí, de seu pai rodear por aí. Aleluia. Ele não tinha endereço. Ele recebeu endereço de atacar. Aleluia. Amém. O Job, através de Deus, eles me deram acesso. Aquele seu avô, o seu pai, a aliança que ele fez, primeiro ponto, invocou. Ele deu acesso num demônio do monstro da água, que a sua base seja a sua família. Você nunca sonhou um demônio da família. Eu sonhei sereia, mas eu não conheço aquela sereia. Afinal, meu pai que fez aliança com aquela sereia. Não vamos deixar de orar em aventuras. Aleluia. Amém. Família. As alianças da família. Não é maldição de Deus, mas de Satanás. Aleluia. Amém. É um contrato. Primeiro ponto. Aquele demônio da água, aquele monstro, o seu endereço agora é a sua família. Na sexta-feira eu fiz libertação do meu irmão. Disse, eu sou um monstro. Um monstro da água do ndombe. Porque o seu pai fez aliança. Aquela irmã nunca fez aliança com o monstro. Ele está trabalhando no sangue. Aleluia. Amém. Não pensa que quando a pessoa cai, você que não está caindo, que você tem que talvez ela está bom porque deixa as coisas. Você mesmo está caindo. Não sabe de nada, é por isso que te complica. Mas vale você conhecer. Caíste que um demônio falou. Vai te ajudar. Aleluia. Amém. Temos problemas sérios. Nas maldições vindo das alianças. Primeiro ponto. Aquele avô que fez aliança. Aquele monte de família, de geração em geração. Segundo ponto. Escreva. Onde vamos escrever? A maldição da família também são contratos. Contratos é um entendimento. Você vai fazer isso e eu farei aquilo. Amém. Amém. Aqueles que trabalham nas empresas estão a entender. Zambote não podem lhe despedir assim. Tem que lhe pagar. Porque ele assinou um contrato. Aleluia. Amém. Ele assinou um contrato. Se demitirem, tem que lhe pagar. Se ele denunciar, vão lhe pagar muito dinheiro. Tem que retirar por uma certa causa, ele errando. Nas alianças da família, levou a maldição. Naquele contrato, podem falar o seguinte: nós nessa família, primeira geração, os filhos vão casar. Segunda geração, os primeiros filhos não vão casar. Por isso é que nas famílias os filhos não casam, os irmãos casam. Aleluia. Amém.
Tá vendo aquele contrato? Vão falar que as mulheres vão no casamento, mas vão sofrer. Você no casamento, o marido tem dinheiro para ficar pobre. E você caminha com maldição, que é um contrato. E já foi feita de geração em geração. Isso aqui mesmo nas libertações. Se ele melhorar, vai destragar, porque é um contrato. Se ele casar, não vai ter problema. A nossa escola vai ser destruída. Você vê que é brincadeira. O mundo espiritual é o mundo real. Dentro que estamos a caminhar, muitas trevas também caminham. Os espíritos caminham. Aqueles espíritos, os seus combustíveis, a sua elevação, depende das coisas que eles tiram nas pessoas. Você que quando a pessoa vai casa, as suas coisas vão ser destruídas. As outras coisas vão ser destruídas. As coisas vão ser destruídas no seu mundo. Só porque você casou. Porque o contrato foi destruído. Quem está compreendendo que Deus abençoe? Problemas sérios. Problemas sérios. Quando começa a pegar dinheiro, afinal na sua aliança, o seu avô disse, de geração em geração, não haverá rico na família. Quando você começa a pegar um pouquinho de dinheiro, o demônio lidera a família. Podem invocar o espírito de todo mundo. Porque você pegou 100.000. Porque você vai destruir o contrato. As alianças que já foram feitas. Estamos na semana que temos que nos aprofundar. De Deus, você procura, Ele vai te fazer o favor. Da família, os espíritos vão se levantar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você que a Bíblia diz, os nossos pais cometeram erro. Ele já não existe. Mas nós, Jeremias lamentava. Lamentações de Jeremias acho que orava. Olhou a vida do povo de Israel. Esse povo de Israel não pode viver assim. Quando ele perguntou a Deus, Deus lhe revelou. Se prostrar diante de estátuas, por isso que eu lhes castiguei. Por isso que ele lamentava. Os pais cometeram erro. Todos os filhos. Porque você vai ver um contrato. Aleluia. Amém. As alianças que já foram feitas, que amaldiçoaram a família, para que não haverá bom casamento. Você vai ter filhos, não vai se alegrar com teus filhos. Você vê filhos, idade avançou, não está a casar. Não é vontade do filho, são coisas existentes. Você vê mulher, vai falar que ela tem que ter bom casamento. Vai buscar um boneco angolano que quando engravida nega, veio assumir o filho depois de 10 anos, se deixou no sofrimento. São coisas da maldição. A maldição da família. As alianças que já foram feitas. Que a nossa família se encontraram com Moses. Se encontraram com Moses. Fizeram alianças. Está habitando nosso sangue. Quem disse também que Deus abençoe? Vou dar um versículo. Eu disse que serei breve. Se está falando essa coisa para não nos revoltar. Aleluia. Amém. Dois versículos. Primeiro verso. Gênesis 4. 9 a 10. Hebreus 12 a 24. 12 a 24. Maldição. E a família da família são contratos que já foram feitos. Das coisas que vão te acontecer. Esse contrato é bondade dele. Aquele monstro do mundo, ele está se alegrando. Aleluia. Amém. Aquela será está se alegrando. Mas se você casar com ela, vai ser destruída. É porque o contrato foram destruídos. Porque eles se revoltam. Aleluia. Amém. Hoje me combateram às 3 horas. Se não fosse Deus, não podemos nos encontrar. Falando quem você para revelar as coisas que nós usamos para complicar a vida das pessoas. Eu já preguei acerca da maldição, mas não preguei assim. Não é isso. Quer dizer que os demônios se revoltaram. Se não fosse pela aliança, não podíamos nos encontrar. Aleluia. Amém.
Os espíritos da família de todo mundo vêm me atacar às 3 horas. Por isso é que tem horas que nem para ter distração. Faça a leitura no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9 a 10. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me desde a terra. Assim diz a palavra do Senhor. Genèse 4, 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn: où es-tu ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amém. Aquele contrato habita no sangue. É que vai fazer reclamações. Amém, né? Amém. Porque quando se faz aliança, o seu avô, outro pode ser seu pai, mesmo seu tio. Por isso que outro tio tem uma responsabilidade da família. E dentro que está com medo daquele dinheiro, quando você está entrando naquele contrato, se só fiz aliança com você, me dá dinheiro, o contrato toma todos os casamentos da família e habita no sangue. Amém. Amém. Quando você quer melhorar, ele grita, clama. Aleluia. Amém. Ele clama. Amém. Amém. A coisa mais admirável, Abel morreu. Nós sabemos como é que o sangue dele clamou. Quer dizer que a pessoa morre, mas o sangue não morre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa morre, mas o sangue não morre. Ele próprio Jesus também. Leia em francês. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12, 24. Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. E será que o seu sangue fala mais bem do que do Abel? Dizem que clama melhor do que do Abel. Quer dizer que mesmo Deus, o sangue de Abel clama. Não diz que clamou. Se você ver, ele comparou. Ele está clamando melhor do que do Abel. Quer dizer que o sangue de Abel também está clamando. Será que alguém me entendeu? Será que alguém me entendeu? Ele não disse que clamou. Disse está clamando. Quer dizer que são dois sangues. De Abel está clamando. Ele também está clamando. Não cometa erro. O Abel que está falando mas disse que está clamando. Não disse que clamou. Disse que está clamando. Está clamando melhor do que do Abel. Será que está a compreender? Não será que Jesus está clamando melhor do que o sangue de Abel clamou. Será que alguém entendeu esse pensamento? Sangue daquele seu avô que fez a aliança. Você fala que morreu. Ele clama dentro de você. Onde o cristão entra na profundidade. Ele está orando. Amanhã vai recuar. Porque o sangue vai falar. Você tem intimidade com Deus. Onde Jesus disse ele pensava muito bem. Ele sabia que o mundo está destruído. Ele que disse ore sem cessar. Aleluia. Amém. Ele conhecia muito bem o mundo. Sabia que se encontra conosco. Igreja hoje, essa semana, vamos orar, pedir o contrato da maldição que dentro de Deus, que para você se abrir. Seu problema. Seu problema. Coloca a mão no ar. Maldição. Caminha. É um contrato. Quando veio, ele entendeu essa coisa. Sinal. Há um contrato que tem. Pode um que
quebrar. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que destruir. Levar meu filho num bom contrato. Glória a Deus. Mas tem que aprofundar. Como é que a maldição do governo? Primeiro ponto, tem que acolher a Cristo. Do jeito que está na igreja, acolher essa aventura que você faz. Segundo ponto, anda com santificação. Essa vida que você tem. Prostituir, fazer tudo. E vai se encontrar com complicar a sua vida. Aleluia. Amém. Terceiro ponto. Para sair, tem que ser passado de disciplina. A vida de oração. Sacrifício em jejum. Não cometa erro. A sua vida tem perigo. Maledição não é uma coisa de brincar. Você tem que maledição com todo o coração. Aleluia. Há muitas consequências. Você tem que negar. Você que mesmo no mundo. O pai que amaldiçoa, peça perdão. Diga, pai, me perdoa. Não faça o que você vai fazer. A maldição não é uma coisa de brincadeira. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Não fazer nada. O que vai fazer? Olha a sua vida. Vai ver que já te atingiu. Tem pessoas que você não pode brincar com ele. O pai que te nasceu, a sua mãe, os seus avós, mesmo que não é seu pai, sua mãe, você tem que respeitar. Governo, presidentes, tema eles. Ele pode te colocar na prisão. Amém. Porque se levantou contra o presidente. Aleluia. Amém. Mesmo olhando na Bíblia, Daniel. Ele sabia que o poder está no rei. Tem pessoas que não dá para brincar com ele. Aleluia. Amém. E o último, o servo de Deus, não quer que ele fale mal para você. Você vai andar em várias igrejas até voltar para pedir perdão. A não ser que não seja ungido. A não ser que não seja ungido. A não ser que não seja ungido. Se é ungido, vai lá pedir perdão. Aleluia. Glória a Deus. Evite maledição. Evita maldição. É uma coisa ruim. Aleluia. Glória a Deus. Quinto ponto para sair da maldição. Você talvez não sabe. Il faut écouter un grand esprit. Tem que se encontrar com grande espírito. Grand esprit. Grande espírito. Oyo nzamba salaka na pona génité. Não é só pelo Oyo nzamba uta éternité. Apona ye. Achelo mokati na ye. Penya takaba malédiction. Ba grand esprit na mokilo bazalaka. Grande espírito existem. Joseph, José. Baza père ya Pharaon. Faraó que era pai de Faraó. Joseph foi père ya Pharaon. Fisicamente não podia ser pai de Faraó. E se Deus te enviou, père ya Pharaon. Pai de Faraó. Joseph. Você que José. Abali mwasi ya mopaya. Casou uma mulher estrangeira. Maldição não lhe prendeu. Spiritualité. De estar por cima. Aleluia. Amém. De estar por cima. Aleluia. Amém. Moïse. Atali Ribert. Ele olhou a Rubem. Disse não. Il faut la longo la malédiction. Donc à part Bajel va prier. Il faut que tu aies un esprit. On a oué de l'Éternel. Allah va maloba pour na vie on va prier. Na so quoi? Na sa grand esprit. Croyez bongo na kobo la Yesu. Pour changer la kobo la Yesu. Na déclarer semeloyo. Malédiction famille. Et si là. Maté ici. Pregação acabou. On a qu'à s'embêter la Jésus-Christ va pour ma casse. On a qu'à s'embêter la Jésus-Christ va pour ma casse. On a qu'à s'embêter la Jésus-Christ va pour qu'on s'aimait. On s'en le baga s'aimer le lâche en délivrance. Va compter la malédiction sur le la vie d'Angaï. Là s'aimer le lâche en délivrance. Va compter la malédiction sur le la vie d'Angaï. Là s'aimer la malédiction sur Tikangaï. Va compter la malédiction. Et c'est Salama. Et Kotaka. Nabalias Basala. Basinyanga ba contrat. Yoko bongate. Wanga sirène. Na vali sa pouvoir na ngai. Na déclarer. Semeno ba contrat na. Ekatana. 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 Nazo mone pa mutu bo ekatani.
somos para muito bem catani. Nós somos muito bem para catani. Nós somos para muito bem catani. Na declarei. Kako to fandu wana. Yamba usho. Yamba usho. Yamba usho. Yamba usho. Yamba usho. Yamba usho. Semeno yo. Soit eloko yo bokoko zote na famille na yo. Yo songo. Yo songo. Yo songo. Yo songo. Walo bien amen. Samba pambola ye. Deus o abençoe. Aplaude para a glória do Senhor. Programa da semana. Programa da semana. Lobby toza la prière kafu kafu. Amanhã teremos uma oração forte. Lundi na celle qu'on s'abat bo lingo yate. Segunda-feira no tempo você não quer se fazer presente, se façam presente.